Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, eu quero fazer uma exposição do texto que se encontra em Romanos, Romanos, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, bem teológico, um compêndio teológico de teologia, talvez o livro mais teológico e de mais influência na vida das pessoas, de várias pessoas que chegaram a se converterem ao cristianismo, o livro de Romanos. Eu não vou fazer uma introdução ao livro, porque aí eu deixo para fazer em uma outra oportunidade. Em outro momento eu trago a introdução ao livro, faço uma breve exposição do que trata o livro, autor e objetivos e tudo isso. Hoje o objetivo é tratar esse texto que se encontra em Romanos e apenas, no caso, 7 versículos, do versículo 1 ao versículo 7. A parte mais teológica do livro de Romanos, ela vai até o capítulo 11, não que o resto do capítulo não tenha teologia, claro que tem, mas a parte mais teológica, mais pesada, fica até o capítulo 11, do versículo 12 em diante. Paulo vai tratar da prática, da vivência cristã. E aí nós chegamos ao capítulo 13, eu não vou me ater ao capítulo 12, ao capítulo 13. E no capítulo 13 ele vai abordar, logo nos primeiros versículos do capítulo 13, aqui na minha Bíblia do celular tem como o tema da obediência às autoridades, na minha Almeida século 21 a submissão à autoridade, e então a temática que eu coloquei no livro, no vídeo, para esse tema, o tema que eu coloquei foi a submissão às autoridades. E por que abordar esse tema? Por que trabalhar esse tema? Por que explorar esse texto já trabalhado por várias pessoas, vários canais, várias autoridades teológicas brasileiras, cristãs já abordaram esse texto? Eu quis abordar esse texto e vou explorar esses versículos, Agora esse primeiro vídeo vai ser a introdução, depois a exposição, aplicações e conclusão. Devido ao que nós estamos vivenciando no Brasil, um caminho para a censura, onde não vai se poder mais dizer palavras, onde você não vai poder se colocar, onde você vai ser censurado, onde você vai ser já é bloqueado, mas ainda possivelmente daqui em diante, Então estamos caminhando no Brasil, nós estamos seguindo para um caminho muito, muito perigoso, E nesse caso aí, tudo voltado para a defesa da democracia, a democracia para lá. A palavra democracia tem sido enfatizada nesses últimos tempos de uma forma bem efervescente, Porém, se você se ater, infelizmente o brasileiro ele trabalha muito e parece que isso tudo é intencional, para que ele não tenha tempo para pensar, para que ele não tenha tempo para estudar, para que ele não tenha tempo de ver notícias paralelas em canais diferentes, porque quando você vê só a mídia tradicional, ela segue uma única linha de pensamento, porque elas são financiadas, então elas seguem aquela linha de pensamento. E as pessoas não têm tempo para pensar. Então, em decorrência disso, não ter tempo de pensar, elas são alienadas, a seguir um único caminho. Então, nós vamos dialogar aqui sobre esse texto, explorar, porque aí o ponto é o seguinte, o ponto central é, beleza, como é que o cristão deve lidar com as autoridades? Qual deve ser o papel do cristão em referência às autoridades que nos são impostas? E esse texto aqui é um texto que vai dialogar sobre isso, Inclusive eu vou trazer aqui um exemplo na história
Dietrich Bonhoeffer, né? Talvez a pronúncia seja diferente. Infelizmente não estou com um livro aqui em mãos para apresentar a vocês, um livro que trata sobre o mártir, se o Bonhoeffer foi ou não um mártir, né? Então assim, eu não estou com ele em mãos, não mostraria para vocês. Mas a gente vai falar sobre ele no finalzinho dessa minha introdução. Então, o roteiro, para quem já conhece o canal, para quem já acompanha o canal Ciência da Religião e Teologia, o roteiro, quando eu faço exposições dos textos, são sempre trazer uma introdução do texto, eu exponho, no segundo momento eu exponho todo o texto, depois eu aplico o texto e faço a conclusão do texto. Então vamos à nossa introdução. Se nós fôssemos começar resumindo o texto, né, começando pelo contexto aqui, que o apóstolo Paulo escreve, os cristãos eles estavam sendo perseguidos. Nesse caso aqui o contexto é o próprio Império Romano, que era o perseguidor, né? E Paulo, ele traz aqui, ele oferece aqui nesses 7 versículos, né, um contexto aqui onde ele traz os princípios, né, esses princípios com relação às autoridades, vai falar sobre as autoridades naquele contexto, inclusive, de perseguição. E aí a questão é se esses princípios aqui que vão ser abordados, eles transcendem o tempo, né? Se aplicam a todos os períodos, né? Desde 2000 anos atrás até aqui, né? E se são aplicáveis também aos nossos dias. Então, é o que o texto nos oferece. Algumas pessoas vão defender que sim, os princípios aqui abordados pelo apóstolo Paulo transcendem o tempo e são aplicáveis a todas as eras de forma atemporal, né? Então vamos lá. A primeira coisa aqui, né, quando eu já comecei falando um pouquinho sobre política, é que relação existe entre a fé, né, e a política. E isso na compreensão cristã, porque nós estamos tratando aqui de cristianismo. E esse ponto aqui, até onde o cristão deve ir na relação com a sua fé, é um tema central, né, e de constantes debates. Um pastor pode ser um deputado, um vereador, né, prefeito. Um pastor pode se colocar à frente do Estado, à frente da política, né? Ou os irmãos mesmo, um cristão ele deve ir para a política, não deve ir para a política. Se ele estiver lá na política, qual deve ser a conduta dele, né? E qual deve ser a relação do cristão com o Estado? Então, tudo isso, né, tá dentro dessa relação entre a fé e a política. Quando nos voltamos para o texto de Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, Paulo aqui ele vai trazer uma perspectiva. E essa perspectiva é de como os cristãos, né, ali, eles deveriam se posicionar diante das autoridades. Um questionamento que é feito aos cristãos é essa subserviência às autoridades, né? De obedecer às autoridades. Deve ser de forma incondicional. As autoridades ou o governo, digamos assim, usando como exemplo, e ele direciona ali a vida dos cristãos, e os cristãos devem seguir isso, essa autoridade de forma incondicional, é um questionamento. E também um outro questionamento seria se a qualquer tipo de regime, o cristão deve se submeter, né, e obedecer, né? Então, o texto, dentro do texto, você vai observar uma ordem, né? A ordem que essas autoridades, o primeiro ponto é que elas foram estabelecidas pelo próprio Deus, e o objetivo dessas autoridades, nós vamos ver na exposição do texto, né? Que é o objetivo das autoridades, devem ser, né? Para o bem da sociedade, o bem da sociedade como um todo, né? Então, esse seria o objetivo das autoridades. E aí vem a questão, né? Voltando novamente ao ponto de diálogo. Qual deve ser, então, a conduta do cristão diante das autoridades, né? Um ponto aqui a observar é que o cristão, ele tem um guia de conduta, né? Que é, nesse caso,
a Bíblia, a palavra de Deus, né? O manual seria a constituição clerical, vamos dizer assim, é a Bíblia. A Bíblia e a Constituição nacional rege a nação. E a Bíblia rege a vida do cristão como um todo em sua relação com as mais diversas formas que ele possa se deparar, né? Então ele deve viver de forma coerente com a sua fé, e a sua fé é pautada pela Bíblia. Então ele deve atuar no mundo, que é o papel do cristão, né? Jesus trabalhou até em Mateus, que ele é o sal da terra e a luz do mundo, né? Ele deve ter essa conduta, como ali trazer a ponderação do reino de Deus e também trazer claridade para que as pessoas se cheguem até Deus. E aí nós seguimos para um próximo ponto, né? E aí vem a questão, nós chegamos a uma questão aqui. O que fazer então quando as autoridades elas ignoram os princípios divinos? No caso do Brasil, ele é um país laico, né? Então ele não é teocrático, né? Teocracia, Deus no governo, como os países do Islã, né? Os países islâmicos, eles são regidos pela teocracia, né? No caso do Brasil, ele não é teocrático, né? O Brasil, ele não segue essa linha, ele não tem é laico. O Brasil, ele segue a laicidade, né? O Brasil não tem uma religião oficial, por mais que a maioria da população se declarem como cristão. As consequências aí nós temos já ainda na Bíblia, né? Jesus, por exemplo, ele foi crucificado, né, pelas autoridades ali constituídas, crucificaram Jesus. Os apóstolos, por exemplo, eles foram mortos, né? Isso no caso com exceção de João, de acordo com a tradição, né, que teria morrido de velhice. E muitos outros cristãos foram mortos, inclusive ali no período do Império Romano, no Coliseu, né? Tem até um livro chamado Os Mártires do Coliseu, que eu recomendo que você leia, né? Também tem outro livro muito bom, caso não esteja enganado, o título é Os Apóstolos dos Pés Sangrentos, né? Então, assim, você vê o martírio, né? O que o Estado ou as autoridades têm feito com os cristãos ao longo da história, né? O próprio Jesus, que é o centro do cristianismo, foi morto e crucificado pelas autoridades romanas, ali com o aval dos religiosos da época, né? Fariseus, saduceus, que ali compunham a religiosidade judaica de sua época. Os apóstolos, sucessores de levarem a mensagem de Jesus, todos mortos também, e com exceção do apóstolo João e muitos cristãos no decorrer da história, bons livros de história cristã, você vai ver o martírio ali no Coliseu. E vários martírios, vários imperadores que eram cruéis, Calígula, Nero, dentre outros, né? Mas aí na história nós temos um ponto bem interessante, e inclusive, assim, é interessante quando vocês estudam sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o nazismo, que muitos pastores optaram pela inércia diante do nazismo, né? Optaram pelo silêncio, optaram por não fazer um ponto contrário ao nazismo. Porém, nós temos um personagem que eu recomendo que vocês estudem, chamado Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei a pronúncia correta, mas ele era um pastor luterano, né? E ele foi acusado de conspiração, né? De ter se envolvido em uma conspiração para assassinar Adolf Hitler, né? E aí colocado como sendo um membro da resistência antinazista, né? E aí você vai ver o envolvimento de Bonhoeffer na resistência, ele ali ajudando os judeus a escapar
a escaparem da Alemanha, né, para fugirem, né, já que depois a Europa, boa parte da Europa vai estar perseguindo ali com o avanço do nazismo os judeus, né, os judeus, caso eu não esteja enganado, mais de 6 milhões de judeus morreram, muita gente morreu ali por causa do nazismo, né. Em abril de 1943 ele foi preso. No entanto, ele continuou a refletir sobre a fé cristã. Caso não esteja enganado, o termo graça barata vem do Dietrich Bonhoeffer, caso não esteja enganado, né? E também ele refletia sobre a responsabilidade dos cristãos, né? Diante de um mundo dominado pelo mal, né? Houve uma conspiração para que Adolf Hitler fosse morto, né? Essa conspiração vai ser descoberta, né? E nesse caso a tentativa seria em 20 de julho de 1944, porém infelizmente no sentido de que talvez o rumo da guerra teria sido outro, ou não, ou talvez outra pessoa tivesse tomado o lugar de Adolf Hitler, mas essa tentativa em 1944, se tivesse dado certo, o rumo da guerra talvez tivesse sido outro ou não, né? E aí, Dietrich Bonhoeffer ele vai preso. Na prisão ele é transferido para várias prisões, é levado de um lugar para o outro, até que ele chega a Flossenburg, né? Uma palavra aqui, a ideia vem do alemão, então a pronúncia não sei de uma forma tão correta, mas ele, depois de uma prisão para outra, de um campo de concentração para outro, ele chega até a Flossenburg. E aí o que acontece é que ele vai ter um destino bem interessante, bem irônico, trágico, né? Ele vai ser enforcado em 9 de abril de 1945. Agora veja um ponto aqui de observação. É que 10 dias, né, antes, ele vai ser morto 10 dias antes das tropas soviéticas, né, libertarem o campo de concentração do qual ele estava preso. Quer dizer, 10 dias depois ele seria libertado se ele não tivesse sido morto e enforcado. Mas aí ele foi morto, né? O Dietrich Bonhoeffer, e aí o debate é se ele teria sido um mártir ou não. A reflexão sobre a morte de Bonhoeffer, né, é se essa morte, se o Bonhoeffer, ele pode ser, ele diante da morte ali, ele ainda continua testemunhando, dando testemunho da sua fé e expressa ali o compromisso que ele teve durante a sua vida e nesse fato em específico, nesse momento em específico, com a justiça, né, inclusive ajudando para que os judeus não fossem mortos, né. Porém, outros consideram que ele agiu de forma errada, né? E aí é onde vem a questão, né? Se um cristão ele poderia ter atuado, no caso como Dietrich Bonhoeffer, né, para matar Adolf Hitler, armar para matar alguém, né? Seria coerente ao que o cristianismo prega, né? A ideia de dar outra face, né? E a questão aqui é o que eu já trouxe: se Adolf Hitler tivesse sido morto, e aí? A guerra teria outro rumo, né? Apesar que a tentativa já foi bem próximo do fim da guerra. Então, mas se Hitler tivesse sido morto, talvez a guerra teria seguido um outro caminho, ou não, ou a guerra, ou alguém teria tomado o lugar de Adolf Hitler e seguido um percurso diferente. Apesar que com a morte de Hitler, né, a guerra acabou, né? A guerra já estava chegou ao seu fim, não houve ninguém que tomasse o seu lugar. Mas nós sabemos que a guerra seguiu até o seu percurso, até chegar ao fim, ali com a vitória dos aliados, né? Então nós temos esse ponto aqui dentro do debate, nós trouxe de forma específica mesmo, né, para a gente refletir, debater sobre o comportamento dos cristãos diante das autoridades, né? No próximo vídeo, na segunda parte desse vídeo, a gente vou começar
trazer os textos e a gente trabalhar esses textos, né? E aí sucessivamente tentar trazer algumas aplicações para nossas vidas, que é o objetivo do vídeo, e a conclusão, né? Então, assim, é importante, alguns pontos importantes aqui, né? Que você, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que marque o sininho para a cada novo vídeo postado você seja notificado, como também deixe o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo vídeo a gente segue com a exposição do texto. É isso, e até a continuação no próximo vídeo.